Analisando as pesquisas, o ex-presidente Lula, por exemplo, já aparecia com 49%, 48%, 51% das intenções de voto na margem de erro. Nós mesmos trouxemos aqui no Diversa em Rede essa possibilidade. Ainda assim, não havia confirmação de que ele poderia ou não ganhar em um primeiro turno. As pesquisas também acertaram em relação ao governo de Minas Gerais, promovendo aí o governador Romeu Zema em primeiro turno, que, claro, se confirmou. Então, tivemos, claro, alguns equívocos em um estado ou outro, mas também tivemos acertos e é bom reforçarmos isso. E eu quero chamar o Pedro Bonenberg para falar sobre este assunto, porque, Pedro, uma nova pesquisa do Instituto IPEC, que foi encomendada pela TV Globo, mostra que Lula teria 55% dos votos válidos e Bolsonaro 45% neste instante. Lembrando que, como a gente sempre fala aqui, as pesquisas eleitorais são sempre um reflexo do momento. E na pesquisa espontânea, Bolsonaro caiu 1 ponto. É isso mesmo, Pedro? É isso, Elias. Realmente mais uma pesquisa que indica estabilidade nas intenções de voto. Muito interessante a explicação da especialista nessa reportagem. Trouxe de fato o que refletem as pesquisas. E aí eu quero destacar aqui apenas uma palavra que eu acho que às vezes a gente fala um pouco alguns termos sem prestar atenção no que eles significam. As pesquisas são de intenção de votos. Então estamos medindo a intenção das pessoas e não o voto. O voto só é computado no dia da eleição. Nesse momento que a gente mede com as pesquisas, são as intenções dos eleitores. E isso, é claro, é um mecanismo fluido. Ele varia, né? Ele muda de acordo com o tempo, de acordo com vários fatores. Neste momento, de acordo com a pesquisa IPEC, um dos institutos de mais credibilidade do país, a indicação que nós temos aqui de votos totais, Elias, é de Lula com 51% dos votos, contra 42% de Jair Bolsonaro. Praticamente o mesmo cenário do começo de outubro. O que mudou? O presidente Jair Bolsonaro, e candidato à reeleição, caiu 1 ponto percentual dentro da margem de erro, portanto, estabilidade, e cresceu 1% os votos nulos e brancos. Como é que estamos no cenário agora de pessoas que não votam em nenhum dos dois candidatos? Temos brancos e nulos com 5% e indecisos com 2%. É isso que nos indica essa pesquisa. Olha, Elias, essa pesquisa ela mostra então que não houve uma grande alteração, praticamente nenhuma alteração na verdade, desde que apoios foram anunciados, por exemplo, para Jair Bolsonaro, como é o caso de governadores do Sudeste, de Minas, do Rio, também de São Paulo, e ao mesmo tempo não houve mudança significativa para Lula do ponto de vista de outros apoios que ele recebeu, como é o caso de Ciro Gomes, que também era candidato à presidência, de Simone Tebet, também candidata à presidência, então o Ciro pelo PDT, Simone pelo MDB. Então parece que esses apoios, toda a movimentação que nós tivemos, são duas hipóteses, né, Elias? Ou elas não trouxeram nenhuma movimentação, ou elas se anularam. De alguma forma, vamos supor que 1 ponto percentual para mais, para um candidato, para outro, para menos. Então essa mudança, mesmo que ela tenha acontecido, parece que as movimentações dos dois lados se anularam e por isso nós temos aí uma estabilidade nesse momento, indicativo de votos nesse momento. E aí vale lembrar que empate, estabilidade é sempre vantagem para Lula. Lula terminou o primeiro turno com milhões de votos de vantagem. Estamos falando de cerca de 5 milhões de votos de vantagens para o ex-presidente Lula do PT, de acordo com as apurações do primeiro turno divulgadas pelo TSE. Então, quando a gente vê um cenário de estabilidade dentro dessa corrida de segundo turno, isso é uma clara vantagem para o petista. Significa que ele já está administrando, pelo menos, a vantagem que ele conseguiu conquistar nesse primeiro turno. Quais são as estratégias de cada lado nesse momento? Nós tivemos agora início da campanha eleitoral no rádio e na TV para o segundo turno e Bolsonaro tem 2 focos principais que estão muito claros. O povo do Nordeste e também as mulheres. São os 2 públicos principais para Bolsonaro, onde ele tem maior desvantagem e é onde ele quer conquistar votos. Já Lula, do PT, também deixou claro nas últimas campanhas, nas últimas peças da campanha, que o público-alvo dele agora são os evangélicos, o público evangélico. Também público onde ele tem uma derrota bastante forte para Bolsonaro e aonde ele quer tentar roubar, virar algum voto ali
nesse momento. Olha, outros dados, Elias, índice de Bolsonaro de avaliação ruim ou péssima caiu de 42 para 41 e a avaliação ótima ou boa subiu de 35 para 38%. A gente tem também 94% dos eleitores disseram que já estão decididos, que não mudam o voto e que vão votar nos seus próprios candidatos já escolhidos. Então, cenário difícil e que pelo menos nesse momento indica poucas perspectivas de mudança para os dois candidatos. Elias. Pois é, Pedro, o que eu achei interessante também dessa pesquisa é que 48%, né, a taxa de rejeição de Jair Bolsonaro está em 48% e nós temos também aí em relação a Lula 42%. É uma taxa realmente alta entre os dois candidatos, o que, claro, podemos mostrar uma polarização no Brasil. A pesquisa ela chegou a ouvir aí 2.000 pessoas entre os dias 8 e 10 de outubro em 130 municípios brasileiros e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está, claro, registrada no Tribunal Superior Eleitoral com código número 02853/2022.